O programa TV Web Luz está de volta e hoje nós temos como entrevistado Sérgio Tinoco, que é trabalhador voluntário do Comitê de Assistência do Hospital das Clínicas. O Sérgio desenvolve um trabalho espiritual junto com o hospital e vai explicar um pouquinho para a gente como que funciona esse trabalho. Tudo bem, Sérgio? Seja bem-vindo à TV Web Luz. Tudo bem, é um prazer muito grande divulgar esse trabalho, porque toda semana eu me emociono com o trabalho, então divulgar isso como mais um trabalho espírita, né? Uma divulgação da nossa doutrina, um resultado concreto, que você sai da teoria para fazer na prática a caridade, a divulgação, o trabalho de amor é muito bacana. Como é que é esse trabalho? Esse trabalho, resumindo, começou em 2010 para mim. Foi um convite aberto a todos os espíritas, divulgado na mídia, lá no próprio Hospital das Clínicas, chegou a mim por e-mail, eu preenchi uma ficha, teve uma seleção, teve uma entrevista. Para começar o trabalho, eu tive uma carta do Grupo Espírita Manuel Bento, onde eu trabalho, do presidente, dizendo quem eu sou e o que eu faço no centro. Houve a seleção e fechou o grupo. O primeiro grupo era de 15 pessoas, e começamos em março de 2010. De março a setembro fomos treinados semanalmente, curso, inclusive com médico. Você lida com a morte, você lida com pessoas que estão muito doentes, você lida com pessoas em angústia. Então, não só o lado emocional, mas o lado físico, de a gente ter o preparo e a palavra adequada para aquilo que você está passando. Até a título de exemplo, que me chamou muita atenção, nem sempre, e é correto, você pode dar esperança, porque as possibilidades são inúmeras. Então, o nosso trabalho, efetivamente, é de confortar, independente do que virá. Sérgio, desculpa te interromper, então esse curso foi dado pelo próprio hospital, é isso? Ensinando a conviver determinadas situações difíceis com os pacientes. Nós temos como nossos apoiadores a ABRAP, que é a Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, e a AME, que é a Associação de Médicos Espíritas. Então, esses dois grupos, num primeiro momento mais a ABRAP, por meio da doutora Carol, é uma pessoa que eu gostaria de citar, a doutora Carol Bassi, que ela foi a pioneira começando esse trabalho, gerenciou todos os cursos que a gente ia. Tinha médico de diversos hospitais, sempre espírita, né, sempre com esse viés, para trazer para a gente assuntos médicos com a visão espírita. Qual o objetivo desse trabalho, desse convite? O trabalho o convite foi porque já é um número expressivo de pacientes espíritas, e o Hospital das Clínicas sentiu a necessidade de ter um grupo espírita. No CARE, que é o Comitê de Assistência Religiosa, existe católicos, evangélicos e agora espírita desde 2010. E o objetivo exatamente porque tinha uma demanda grande, uma demanda para esse tipo de assistência. O objetivo do trabalho e até a gente tem essa preocupação, levar conforto, levar amor, ouvir, prestar atenção nas pessoas que muitas vezes são passadas despercebidas, e é esse trabalho que a gente faz lá. Tem uma preocupação muito grande de não converter, outra preocupação muito grande de respeitar a vontade de quem está recebendo. Se a pessoa fala assim, eu não quero conversar, é uma pessoa, ela é o principal, ela a quem a gente merece toda a atenção. Então, a vontade do assistido, como a gente chama, do paciente, é soberana sobre todas as coisas, né? Então, no treinamento, no primeiro momento, se há conflito entre parentes e pacientes, então tudo isso para saber lidar com cuidado, porque o objetivo é levar carinho e cuidar daquela pessoa que está passando por esse momento difícil. Como que você é recebido, você e sua equipe é recebida pelos pacientes? Eles chegam a perguntar qual é a sua religião? Algumas vezes perguntam. No começo do trabalho, a gente ainda estava tateando,
até para nós, a gente andava com dificuldade, porque lá o Hospital das Clínicas é imenso. São, segundo a informação que deram para a gente, 20 mil profissionais que trabalham no Hospital das Clínicas, 3 mil leitos. Então, você imagina, até para você conhecer qual corredor, foi muito, demandou tempo. Mas agora está muito disseminado. Nós somos bem recebidos sempre, com a diversidade de religião. Nós não temos preocupação de falarmos que somos espíritas, até para a pessoa ficar à vontade, mas algumas vezes nós somos questionados. Que religião? E se quando nós somos questionados, nós somos espíritas. E é surpreendente porque, ainda assim, há um contato muito grande e o trabalho consegue muito bacana, desenvolvê-lo, né? Segue desenvolvendo. A gente tem sempre, né, porque como se fosse um evangelho no lar, cito isso como exemplo, o nosso trabalho, eu sou do grupo de quarta-feira, o trabalho lá acontece terça, quarta, quinta e sábado. Eu sou da quarta-feira. Então o trabalho é das 6h30 da noite às 9h30 da noite. Chegamos lá antes das 6h30, conversamos como num centro espírita, batemos papo, brincamos. Às 6h30 a gente começa o trabalho, prece de abertura, leitura do Evangelho, fluidificação da água, passe, e nós estamos preparados para ir para o trabalho. No retorno a gente conversa sobre tudo. E aí é gozado que tem... Gozado não, é surpreendente ou confirma que as pessoas às vezes chegam cansadas ou adversas e via de regra sempre sai bem do trabalho. Consegue. Além da conversa e de ser o ouvinte, o que mais vocês passam para os pacientes? O que mais é dado? Cada caso a gente trata com cuidado. A gente tem um viés muito de trabalhar dentro da crença da pessoa. Então, se a pessoa é evangélica, a gente fala dentro do que a gente acredita como verdadeiro e busca, dentro da realidade da pessoa, levar palavras que a conforte, que a estimule, que mude a de atitude. Fazemos trabalho de passe de forma discreta, porque tem que ter todo cuidado, o hospital é grande, e sempre fazemos oração. A gente pergunta sempre se podemos fazer uma oração, quando nós estamos terminando, e as pessoas são assim... Acho que a pessoa na situação de doente, paciente, são sedentos mais sensíveis, né? Sensíveis, e essa necessidade nós fazemos oração. E tem casos lá diversos, surpreendentes. Eu me lembro de dois casos que me marcaram muito. Um, que foi um dos primeiros casos, ele tinha sofrido um acidente e tinha perdido um pé, uma perna e um braço. Tinha por volta de 30 anos. E a esposa tinha separado dele. E eu me lembro que eu fui chamado, porque eu não sabia disso, eu soube isso depois que eu conversei. Eu fui chamado a atenção, provavelmente, né, o plano espiritual estimulando, né? E eu no quarto, cheguei ao quarto, você está tudo bem? Ele está. Se eu posso entrar? Aí ele parou um pouquinho e falou, pode. Aí nós começamos a conversar. E ele falou assim, né, depois, foi muito bacana, e ele falou assim, sempre a gente trabalha em dupla, nunca sozinho, né? E ele falou assim, eu falo tá e as pessoas dão as costas. E ele precisava falar, e ali aquele momento de atenção, que é muito significativo disso, marcou muito a gente por conta disso. A gente foi até ele. A gente percebe que tem muita gente, tem muito morador de rua. Então, que se sente sozinho, então essa acolhida, porque os médicos acabam tratando o corpo físico e acabam não tendo tempo, faz toda a diferença, né? E a oração final, que nem teve, né? Às vezes no meio do trabalho a gente pede para fazer alguma coisa, naquele momento, dura 2 a 3 minutos, e a pessoa já muda, né? A gente volta para olhar e a gente já sente o semblante da pessoa, que não somos nós, logicamente, de uma outra forma. É o resultado de um bom trabalho, né? Que bom, né? Então, é importante essa comunicação, porque você citou os moradores de rua, onde a carência é muito grande, sim, né? E essa visita, esse ouvir, faz uma diferença enorme para eles. Sem dúvida. É isso? Sem dúvida. Sérgio, qual que é a reação dos pacientes? Existe um retorno, um agradecimento?
Existe. A gente recebe muitas vezes palavras ali. Me lembro que eu estava com a Kátia e com a Isabel, e nós entramos num quarto que a gente repetindo, e o paciente falou assim: chegou os nossos anjos. Quem somos nós? Mas esse tipo de recepção é satisfatório. Então existe um retorno. A gente faz uma ficha, quase que uma ficha médica, para a gente ter uma noção. Dá umas 5, Serlim. Então a gente, primeiro atendimento, nome, a gente põe etiqueta, a gente põe tudo direitinho, até para ter números, né? A gente tem, em média, em 2002 nós fechamos com 950 atendimentos. Então a gente tem busca esse retorno para saber. E a notícia que nos chega por meio do Hospital das Clínicas é que o resultado está sendo bem interessante. Então tem esse retorno, sim, efetivo do trabalho que a gente faz, ainda que num espaço pequeno, porque lá é muito grande, mas com um resultado muito grande. Tem retorno, sim. Sérgio, a gente sabe que o hospital ele é ocupado pelo catolicismo e pelos evangélicos. Como que foi o espiritismo chegar nesse espaço? Como que vocês foram recebidos? O responsável do trabalho espírita é um médico, psiquiatra, doutor, ele tem doutorado, doutor Sérgio Paulo Rigonati, que eu gostaria de citar, e ele é um dos responsáveis. Então tem o responsável católico, tem o responsável evangélico, tem o responsável espírita. O que eu senti, no começo teve um pouquinho de, não é resistência, mas teve um pouquinho de ter alguém novo chegando. E eu sinto que a gente fala entre a gente conversa entre a gente, que uma coisa que ficou muito marcada é que nós mudamos o trabalho do Hospital das Clínicas, porque o espírita, o trabalho é de ir no leito, de conversar, de fazer aquele trabalho de levar. Do contato, do né? Contato. O católico e o evangélico, ele se resumia às pessoas que eram responsáveis, ir ao quarto, convidá-los à igreja, a assistir à missa ou assistir ao culto. E hoje, eles também estão fazendo visita de conversar. E a gente se cruza, assim, não é comum, mas às vezes quando se cruza nos corredores, é de uma maneira carinhosa. A gente conversa, às vezes é mais comum até o evangélico, né? O católico eu acho que está um pouquinho mais na missa. Os colegas evangélicos falam assim: já passei nesse corredor. Porque a gente, inclusive, procura evitar, até para não caçar o paciente, e não ficar muita gente, né? Então tem um respeito muito grande entre católicos, evangélicos e espíritas. Sérgio, parece que aconteceu o primeiro simpósio de assistência religiosa ecumênica hospitalar organizada pela equipe do Hospital das Clínicas e pela equipe espiritual. É o primeiro simpósio. Você pode explicar um pouquinho, resumidamente, como que surgiu, de quem foi a ideia e qual foi o resultado desse simpósio? A ideia foi do Dr. Sérgio Rigonati, que ele achou, já passado 2, 3 anos, que já estava na hora de passar para casas espíritas, né? Então ele pensou sobre 2 viés: mostrar a experiência de cada trabalhador, cada um falou um caso lá. Então foi chamado médicos para dar palestra, e o público, o alvo era as casas espíritas. Então foi convidado todas as casas espíritas. Eu mandei convite para a presidência do Manuel Bento. Então 2 trabalhadores chamando a casa espírita. E o que foi bacana, por isso que foi simpósio, porque tanto os evangélicos, o pastor deu palestra lá com a sua experiência. O padre, que é responsável lá, aliás, um padre novo, eu não conhecia, eu conheci no dia do simpósio, ele mostrou um filme que eu fiquei assim maravilhado, mostrando do resultado da assistência religiosa. Então, era no intuito, inclusive, de divulgar, porque a gente sabe que outros hospitais necessitam desse trabalho, para ver se jogava a ideia e eles aderirem. E a gente daria o suporte para outros hospitais fazerem esse tipo de trabalho. Interessante. E quem tiver interesse, um voluntário, de entrar nessa equipe, fazer parte desse grupo, como que faz? É uma decisão do Hospital das Clínicas. Então ele tem hoje, e a gente trabalha a favor, né? Mas ele tem hoje, assim, de que são 25 trabalhadores espíritas que
que eles querem. Nós estamos em 22. Eles não sentem necessidade de chamar, eu já coloquei até na proposta de aumentar para 40, porque aumentaria os dias, etc. Então, depende do hospital das clínicas. Tomada a decisão, ou porque diminuiu a quantidade de trabalhador, ou porque chegou à conclusão que precisaria mais, aí como foi a segunda vez? Nós divulgamos nas casas espíritas, divulgamos na mídia, e tem todo um processo de seleção. Aí vai um formulário para as pessoas, quase bem assim, quase que como um concurso, né? A pessoa toma conhecimento, preenche formulário, passa por entrevista, há uma seleção, há uma divulgação no dia que a gente se encontra lá para fazer, e a gente seleciona quem são as pessoas para trabalhar. Então tem um critério, né? Tem um critério. Basta acompanhar pelo site? Na verdade, hoje eu diria que os trabalhadores que estão lá são os agentes principais de divulgar quando acontece isso. E aí eu não tenho dúvida de acreditar que o plano maior, o plano espiritual, já sabe quem serão os próximos e chegarão a eles para quem está chegando, porque nada é por acaso. Não deixará faltar trabalhador, né? Exatamente. Sérgio, falando de você, o que trouxe para você esse trabalho? O que mudou para você? Qual que é o objetivo e a satisfação de Sérgio, trabalhador espírita do hospital? Primeiro é um que eu falei, você agir concretamente, fora inclusive da casa espírita. Segundo, esse sentido de finitude da vida. É uma experiência de vida, cada noite que eu saio de lá quarta-feira, eu falo isso de coração. Eu saio pensando na vida, pensando no futuro, pensando de quanta gente se preocupa com bobagem. Porque lá tem, se eu fosse falar cada história assim, você fala assim, meu Deus do céu. Então, é por isso que eu falo que, apesar de ser importante, e a gente sabe disso, que levar esse amor para quem está precisando lá, quem são os grandes beneficiários somos nós, porque é lição de vida. Entre os colegas que estão lá, você lida, né? Por exemplo, né? Cada centro tem um jeito de dar paz. Então, quer dizer, ela é um microcosmo de uma diversidade de casa espírita. Então, você lidar com isso, conhecer pessoas. A gente faz, o nosso grupo, além do trabalho semanal, uma vez por mês, nós nos reunimos, todos, de todas as semanas, com uma educação continuada, com uma reunião para fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo. Então, esse retorno de entender a vida no tamanho que ela deve ter, com todas as possibilidades, é o grande ganho. Eu saio de lá falando assim, sabe, valorizando a vida. Porque, o que eu faço? O que eu devo fazer com a vida? Porque é um ensinamento muito grande. Trabalhador voluntário que ganha mais, né? Sem dúvida. Eu não tenho a menor... Mudou o viés, eu tenho uma colega lá que ela tem a evidência muito forte, né? E ela comentou que o grupo que está lá já se conhecia de outras vidas e que estava ali para resgatar algumas coisas que deixou de fazer. E eu acho que é muito disso, porque o que a gente aprende lá é muito grande. Então, na verdade, nós estamos indo lá por nós mesmos. Porque as pessoas que precisariam de alguma forma receber, como é a caridade. Então esse retorno é muito grande, assim, desse significado da doutrina, do amor. Na psiquiatria é uma coisa assim, maravilhosa que a gente vê lá, nos queimados, que tem um sentido de violência, eu vou muito nos queimados. Então é muito comum o queimado de acidente e o queimado vítima de violência. Todos necessitados de amparo, né, Sérgio? Todos necessitados de amparo. E Sérgio, a gente aprende muito lá. TV Web Luz agradece a sua presença. E eu que agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho. Parabéns pelo trabalho, um trabalho muito bonito de ajudar o próximo. E a caridade nada mais é que o amor em ação. Exatamente. TV Web Luz, quer falar mais uma coisa? Desculpa. Como Kardec, né? Fora da caridade não há salvação. E é um caminho que é o exercício para a gente aprender ou fortalecer o significado da própria vida, né? Obrigado pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos. Entrevista com Sérgio Tinoco, não é isso? Sérgio Tinoco. Sérgio Tinoco termina aqui. Voltaremos no próximo programa. Até logo. Obrigado.